Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós temos muitos temas interessantíssimos para mostrar para vocês que provam a existência de um mundo antigo. Só que antes de nós tratarmos disso, eu quero falar rapidamente que eu vou começar a postar alguns vídeos novamente no Rumble. Eu já tenho um canal lá há bastante tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, só que na época que eu abri lá, não havia tanto engajamento, porque não havia tanta gente indo para o Rumble. Agora que muitos foram censurados e começaram a ir para lá também, eu vou fazer um teste. Se houver engajamento no canal, eu começo a postar por lá também, porque lá há liberdade de expressão, você pode usar todas as palavras que quiser, sem restrição, e vamos fazer um teste. Já temos alguns vídeos lá, e se você quiser nos acompanhar, então o link para o canal está na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Mas vamos ao assunto. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui é interessantíssimo. No primeiro momento parece algo bastante simples, mas é uma fortaleza, a fortaleza de Egil. Só pelo fato de o Império Assírio ter se originado desse pequeno amontoado de pedras, isso aqui já seria interessante o suficiente. Mas há questões muito mais misteriosas por trás disso aqui do que parece. E numa primeira visão, talvez vocês não tenham percebido, mas a partir do momento que eu citar, vocês na hora vão perceber. Bom, antes de falar sobre esse oculto que está na frente dos olhos de todos, eu quero falar o que é isso aqui. Isso aqui é uma fortaleza que foi escavada dentro da rocha pura, né, e que a partir daqui, então, as pessoas que fundaram o Império Assírio começaram a formar esse reino, né? Como vocês podem ver, ele foi escavado no meio da rocha e à beira de um rio, que é o rio Tigre. Ele vai desaguar no Tigre, na verdade. Então é uma fortaleza megalítica nas rochas, criada com a ajuda de tecnologia avançada. O objeto está localizado na cidade turca chamada Egil. Segundo a história oficial, acredita-se que Egil foi o berço de muitas civilizações e uma delas é a Assíria. Muito bem, nós vamos já analisar um pouco mais de informações, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, e vocês primeiro vão ver isso nessa imagem aqui, depois nós vamos mostrar outras, é que isso aqui não é simplesmente algo esculpido dentro da rocha. Muitos dizem hoje, eles pegaram ferramentas primitivas e foram esculpindo por dentro da rocha e abrindo escavações ali, fizeram então a fortaleza ali dentro. Mas não é só isso. Se você parar para prestar mais atenção, vai ver que isso aqui, ó, pessoal, ele é plenamente redondo. Essa fortaleza aqui, essa ponta da fortaleza, essa aqui e essa aqui foram esculpidas como que de cima para baixo. Eu já mostrei para vocês algumas rochas onde foram esculpidos pilares de cima para baixo e que esses pilares eles não foram extraídos da rocha porque algo interrompeu essa extração, como que de repente, de um dia para o outro, eles simplesmente não conseguiram terminar o serviço que eles estavam fazendo. Mas se isso aqui for um pilar, ele seria um pilar extremamente gigantesco. É como que se este lugar onde essa fortaleza foi esculpida dentro da rocha era anteriormente algum tipo de templo gigantesco, né? E que esse templo então teria então um desses pilares rachado. Isso, mas talvez não seja bem um pilar, isso aqui talvez seja só uma base mesmo de alguma coisa, mas mesmo assim não havia ferramentas na época para esculpir com a perfeição e a retidão que vocês estão vendo aqui. De um lado é uma espécie de quadratura do círculo, vocês podem ver que é um chapado de ângulo de 90 graus, mas ele ao mesmo tempo é arredondado, e em cima completamente redondo, fazendo um círculo de 360 graus perfeito, aqui e lá, algo que tinha sido começado e foi interrompido de alguma maneira. Agora vamos ver um pouquinho da história disso e depois eu quero mostrar outras fotos. E não é só esse tema que nós vamos tratar, não. Enfim, vamos lá. A fortaleza é construída na rocha pura. São passagens vazadas, salas, plataformas, escadas, em geral absolutamente tudo que uma cidade da época comportaria. O interessante é que as rochas recebem de alguma forma uma variedade de formas de cone quase perfeitas, formas piramidais e outras. As pirâmides ainda não foram mostradas, né? Mas é quase impossível fazer algo assim com ferramentas primitivas em tal escala.
Também vale a pena mencionar um estranho túnel aberto na rocha de forma desconhecida. Provavelmente era outra entrada para a fortaleza na água. O interessante também é que existem túmulos de profetas nesse distrito de Egil, que é conhecido também como English, Engel, Ensil, Egel e Gel na história. E é a terra dos profetas. Veja que é onde se originam aí muitos profetas islâmicos também. E a fundação da Assíria, um império que dominou inclusive o Império Babilônico, né? O castelo assírio, construído em um penhasco íngreme, tem uma posição muito importante na história. Os 177 do castelo de escadas secretas e passagens que desce para o rio Tigre, e relevos rochosos. E olha só o que tem aí também: os túmulos do rei assírio e os artefatos de Artuk, da grande mesquita, revelam a importância de Egil na história. Vamos ver algumas fotos a mais dele aqui para vocês terem uma perspectiva. Então vocês veem aqui, ó. O que me vem à mente, pessoal, é que isso aqui era a base sim de um pilar, algo muito maior. Vocês notam que em cima ele está aparentemente quebrado, porque se fosse algo que tivesse que ser esculpido, eles teriam arredondado a parte de cima, não estaria assim quebrada, né? O que me vem à mente é isso, né? E que isso aqui tudo fazia parte de uma fortaleza muito maior do que os restos que nós estamos vendo aqui. É como se aqueles que escavaram aqui fossem herdeiros ideológicos de uma força muito maior que esteve ali antes, se é que vocês conseguem me entender. Aqui nós temos uma visão um pouco mais afastada, né, que possibilita que a gente tenha uma noção melhor. Veja lá atrás como é, né? Ó. Então, aqui eles escavaram também dentro da rocha. Isso aqui deve ter algo muito grandioso por baixo dessas rochas. Talvez o público em geral não tenha conhecimento, mas não é por acaso que um império saiu daí. Quais conhecimentos estão escondidos ou estavam escondidos aí dentro, que possibilitaram que as pessoas da época criassem armamentos mais modernos, tivessem um conhecimento para criar uma religião baseada no ciclo lunar, né? Qual é o conhecimento que estava aí? Por que esse conhecimento que eu estou especulando eventualmente estava aí dentro, né? Quem é que trouxe esse conhecimento anteriormente? Quem está lá na comunidade fechada comigo saberia dizer, né? Pessoal, desculpe a interrupção, chegou alguém aqui, mas vamos adiante. Então, quem está na comunidade sabe o que eu estou querendo dizer e não posso falar aqui. Existiu uma civilização muito mais antiga, muito superior, e que acabou de repente no chamado Dia dos Mortos, o dia do reinício da história. Vamos adiante aqui mostrar mais algumas coisas para vocês. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da perspectiva, do tamanho. Veja o tamanho dessas pessoas que estão aqui, né? E o tamanho disso aqui. Agora imagine se essa hipótese, né, fosse verdadeira, de que isso aqui é apenas a base de um pilar muito maior, né? Só o fato de existir isso aqui já é algo fantástico. Agora imagine algo ainda mais fantástico, de que isso aqui seria algo gigantesco, né, um pilar gigantesco. Aqui mais uma imagem, mais uma pessoa em perspectiva aqui para vocês. E para que vocês tenham uma noção, existe outra fortaleza semelhante que é na Capadócia, também na Turquia, né? Então, provavelmente essa fortaleza da Capadócia se inspirou na fortaleza de Egil, que originou então o Império Assírio, né? Então vejam que ela também foi esculpida na rocha. Esculpir dentro da rocha não é algo tão extraordinário, né? Lógico, demanda muito tempo, muito esforço, mas é possível. Agora, o que é interessante é que nós notamos que essa fortaleza da Capadócia, ela não tem o desenho que tem essa outra fortaleza, o desenho de um círculo de 360 graus, algo realmente trabalhado. Não, ela é simplesmente esculpida na rocha bruta. Então aqui nós vemos a mesma rocha vista de lado, né, de perspectiva, e aqui nós vemos que até hoje aquela civilização que se iniciou em torno dessa rocha está aqui, né? Novas casas, algo mais moderno. Agora veja só, isso aqui é mais uma prova e pelo menos um indício para aqueles que são um pouco mais céticos, né, de que houve uma civilização antiga mais avançada do que a nossa atual. Isso aqui é conhecido como o livro de pedra, ou como também é chamado Galpot.
Essa pedra está localizada no Sri Lanka, em Polonnaruwa, e esse local contém um grande complexo de templos, onde esta exposição é mantida. Agora note como isso aqui foi trabalhado com esmero. Isso aqui é completamente plano, tá, pessoal? Em cima talvez vocês não estão conseguindo observar, mas tem inscrições em cima dessa pedra e é trabalhado aqui com algumas imagens no lado. Infelizmente ela foi quebrada em algumas partes dela aqui, né? Mas o que está inscrito em cima permanece. A imagem na pedra é trabalhada com tantos detalhes que se torna incompreensível como os antigos mestres conseguiriam fazer isso se tivessem apenas martelos e cinzéis. E eu digo, não conseguiriam. Havia uma tecnologia antiga mais avançada que acabou junto com as civilizações antigas. A simetria perfeita indica mais que o desenho foi aplicado por um determinado dispositivo do que por uma mão humana. Mas a versão oficial, lógico, nós somos até hoje iludidos com essa história oficial, diz que é apenas fruto de trabalho bruto no cinzel. Outra situação que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, já que nós vamos lá para o Rumble, né, porque nós estamos falando aí tanto de liberdade de expressão nos dias atuais, né, e o país das liberdades, ou chamadas liberdades, é os Estados Unidos. Só que as pessoas não entendem que as coisas não são bem assim. Quem conhece um pouco de símbolos sabe que não é bem assim, porque conhece a origem ou a suposta origem da Estátua da Liberdade. Acima e à direita nós vemos a imagem de Mitra, o deus Sol, que é também chamado de Solis Invictus, o Sol Invicto. Muitos conectam a imagem dele à imagem de Jesus Cristo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? Mas as pessoas fazem essa mistura para tentar descredibilizar o Messias. Mas também não vamos nem entrar nesse mérito. E abaixo nós vemos Hecate. Né? Veja que Hecate também tem esses raios solares, ela também tem uma tocha, né, em cima de uma caveira, e eles muito acertadamente colocam no peito dela um RX. O RX, quem é da área médica sabe que é um símbolo de receita, que traduzido aproximadamente significa recebe tu, né? O RX. Na comunidade fechada a gente também explica esse símbolo, né? Agora o interessante, pessoal, nessa Hecate é que ela é uma feiticeira, né? Vamos ver se eu até acho que eu anotei aqui. Ela é uma feiticeira, não anotei aqui, mas ela é uma feiticeira. Ela é conhecida como deusa das trevas e do submundo, né? Do mundo daqueles que já não têm mais vida. Notem que ela tem uma serpente enrolada. E por que é que ela tem esse RX como símbolo associado a ela? Porque como feiticeira, para quem não sabe, no original, no grego, a palavra pharmakeia, né, significa feitiçaria. Então, como ela é associada à feitiçaria e o RX é um símbolo de prescrição de fármacos, então a pharmakeia, que é símbolo da feitiçaria, está associada a uma feiticeira que, por sua vez, engana as nações, né, pessoal, com uma suposta iluminação. Então nós vamos para o Rumble, sim, só que nós sabemos que existe uma agenda por trás de certas coisas que estão acontecendo. Então essa guetização, as pessoas estão indo para um gueto, na verdade. Isso aí é tudo algo que está de uma certa maneira planejado. Mas enquanto nós tivermos a possibilidade de falar, nós vamos falar. Há tempo de falar e haverá tempo de calar. As pessoas devem aproveitar para ouvir de quem entendeu um pouquinho o jogo que está acontecendo, enquanto houver tempo. Depois vai acabar tudo isso. As pessoas vão procurar e não vão mais encontrar. Beleza, pessoal? Quem quiser se inscrever lá no Rumble, o link estará aqui na descrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.